Tiago capítulo 5, verso 7, a palavra de Deus diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda de nosso Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra e te pedimos que o teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, através da tua palavra de uma forma poderosa, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Perseverança nas tribulações. Eu quero falar sobre isso nessa noite. A palavra paciência que aparece aqui, do grego upomone, seria melhor interpretado ou traduzida como perseverança, como resistência. É perseverar em meio a todas as adversidades da vida, é perseverar em meio a todas as provações, é perseverar em meio a todas as dificuldades, sem perder a fé em Deus. E essa paciência ou essa perseverança, ela brota de uma fé que triunfa até o fim, de uma fé que permanece, né? De uma fé que é também fidelidade. E aí a Bíblia nos ensina que o cristão ele precisa ser paciente, perseverante, e isso significa que nós temos que esperar perseverantemente pelas bênçãos do Senhor, pela promessa do Senhor, mas isso não significa que nós devemos ser passivos, né? Porque olha o que o texto diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Então o lavrador, ele aguarda o fruto da terra com paciência, mas ele não aguarda o fruto da terra em passividade, né? Paciência ali não significa passividade, ele aguarda o fruto da terra com perseverança, e enquanto ele aguarda o fruto da terra, ele ara a terra, ele aduba, ele prepara, ele trabalha, né? Ele se esforça. Então paciência aqui não significa ser passivo, ser ocioso, não é? Significa que você é perseverante, há uma perseverança, há uma persistência, e é assim que o lavrador espera. Então nós precisamos ter essa perseverança, essa persistência em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio às lutas. E aí o texto nos ensina que nós precisamos perseverar como cristãos. Em que nós precisamos perseverar? Nós precisamos perseverar na oração. Na oração, a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 12, versículo 12, dizendo assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. E em Tiago capítulo 5, verso 13, a Bíblia diz: está alguém aflito? Ore. Então a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser perseverantes na oração. Significa que nós não vamos parar, não vamos desistir de orar por conta das adversidades, das lutas que enfrentamos. Você sabe que uma das questões que o inimigo tenta colocar no coração de alguns cristãos em momentos de batalhas, em momentos de luta, que a sua vida de oração não está valendo a pena. Isso é um ledo engano. É sempre importante orarmos e continuarmos orando, continuarmos perseverando em oração. E quando nós temos uma vida de oração, né, criamos o hábito da oração, isso nos dá força espiritual para vencermos os momentos difíceis da vida, né? Então nós precisamos criar o hábito da vida de oração. Jesus tinha um hábito de orar. A Bíblia diz que ele ia ao Monte das Oliveiras como de costume, né, para orar. Era um costume de Jesus, era um hábito de Jesus orar. Embora Jesus, sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele entendia que enquanto estava aqui na terra, como homem, ele precisava depender do Pai através de uma vida de conexão diária com o Pai, de uma vida de oração, de uma vida de intercessão. Então, se o próprio Cristo, sendo o Filho de Deus, entendeu a necessidade de orar, quanto mais nós. E nós precisamos
é perseverar na oração, perseverar na intercessão, perseverar em uma vida que tenha oração como um estilo de vida. Então nós precisamos dessa perseverança na oração. O que mais nós precisamos perseverar? Na resistência ao nosso adversário. Na resistência ao nosso adversário. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7. Então essa paciência, que é essa perseverança, também significa resistência ao mal, resistência ao nosso inimigo. Então olha só, o primeiro passo dessa resistência ao inimigo é a nossa submissão a Deus, é a nossa sujeição a Deus, porque o texto diz assim, Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então as pessoas às vezes querem resistir ao inimigo sem se submeterem a Deus. Não é assim que funciona. Primeiro nós precisamos ter uma vida de sujeição a Deus, uma vida de obediência ao Senhor. Então quando nós temos uma vida de sujeição a Deus, quando a nossa vida está debaixo da mão de Deus, debaixo do favor de Deus, debaixo da graça de Deus, aí sim nós estamos habilitados para resistir ao nosso adversário. Jesus disse que a igreja, que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja. Nós temos uma resistência espiritual, nós podemos resistir ao nosso adversário por meio da nossa fé. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda rugindo como um leão. Não é que ele é o leão, o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. Mas como o nosso inimigo, ele sempre está procurando imitar de forma distorcida as coisas de Deus, ele se apresenta como se fosse um leão. Ele é o falso leão, e a Bíblia diz que ele runge como um leão, buscando a quem possa devorar, buscando a quem possa tragar. E aí a Bíblia diz assim: ao qual resisti firmes na fé. Então como é que nós resistimos às intenções do inimigo? Como é que nós resistimos às tentações do inimigo? Como é que nós resistimos aos ataques do nosso adversário? Nós resistimos por meio da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala em 1 João capítulo 5, verso 4, verso 5: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pois quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então olha só, o mundo como aquela parte em que o inimigo rege e usa para atacar o cristão, né? E aí não é o mundo planeta, nem o mundo humanidade, é o mundo significado aí de um sistema regido pelo inimigo. Então o que acontece? A Bíblia diz que nós podemos resistir a essa ação do mal no mundo por meio da nossa fé no Salvador, por meio da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Só quem pode vencer o mundo é aquele que nasceu de Deus, é aquele que nasceu do alto, aquele que nasceu de Deus por meio da sua fé em Cristo Jesus. Então, paciência nas tribulações também é resistência ao inimigo, é resistência às tentações do inimigo. Por exemplo, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a orar pedindo ao Pai proteção. Ele diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, livra-nos do mal. A palavra mal ali no original significa do maligno, ou seja, Jesus está pedindo a Deus, Jesus está nos ensinando a pedir a Deus que nos livre do maligno, que nos livre das ingerências, das tentações, dos ataques do nosso adversário. Então nós fazemos isso, nós geramos essa resistência no mundo espiritual por meio da nossa fé no Senhor. Por isso que a Bíblia diz em Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha só, sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro passo, se sujeitar a Deus, obedecer ao Senhor. Depois ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que vai fugir do inimigo, é o inimigo que vai fugir de você. Mas para isso, o primeiro passo é que você precisa se sujeitar a Deus, você precisa se submeter a Deus. Olha que tremendo isso. Então esse falso leão, ele runge assustando muita gente, mas se você se submete a Deus, se você se sujeita a Deus, se você está debaixo da aliança do sangue de Jesus Cristo, se você está debaixo do favor e da graça do Senhor Jesus Cristo, você pode resistir ao inimigo pela fé no Salvador, e ele é que vai fugir de você. Amém? Então perseverança também é resistência ao mal, ao inimigo. Perseverança também nós precisamos ter, além de perseverar nas orações, na intercessão, na resistência ao mal, nós precisamos perseverar também nas tribulações, como diz Romanos 12, 12, a primeira parte do versículo, a parte A do versículo diz assim:
Sede pacientes nas tribulações. Sede pacientes. A palavra pacientes ali é perseverantes. E aí Tiago capítulo 5, verso 11, Tiago 5, verso 11, a Bíblia diz assim: ouviste a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha só, nós ouvimos da paciência de Jó, da perseverança de Jó, que em meio a todas as suas provações, em meio a todos os ataques, em meio a todas as adversidades que ele enfrentou, e não foram poucas, faz talvez um mês ou um pouquinho mais, um mês e meio, que eu preguei uma palavra aqui, uma mensagem no domingo à noite sobre Jó, sobre a paciência de Jó. Se você tem acompanhado os cursos desde o início, talvez você se lembre dessa ministração, não é verdade? E ali nós falamos como Jó sofreu aqueles ataques todos e ele perseverou, ele não desistiu da sua fé no Senhor, embora teve momentos que ele se sentisse fraco ou distante de Deus, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções, ele estava abalado, mas ele tinha fé, e ele permaneceu firme na sua fé, ele não abandonou o Senhor, ele não jogou a sua fé na lata do lixo, ele permaneceu firme, ele perseverou na sua fé, apesar das tribulações, apesar das adversidades, apesar das lutas. Então a Bíblia nos ensina que nós precisamos perseverar nas tribulações, queridos. Nós não podemos desistir da nossa fé porque estamos passando por um nível ou outro de tribulação, porque estamos passando por um nível ou outro de batalha, de guerras espirituais, de adversidades, de lutas na família, de lutas no casamento. O nosso Deus está acima de todas estas coisas, o nosso Deus está acima de todas estas lutas, e se nós perseverarmos, sabe o que vai acontecer? No final, a Bíblia diz que o Senhor será misericordioso e compassivo e piedoso conosco, nos dará a resposta que tanto precisamos, nos dará a vitória que tanto estamos buscando. Como diz a Bíblia, ouviste a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Não é? Porque a Bíblia diz que o fim de Jó, o último estado de Jó, foi muito melhor. O Senhor lhe trouxe restituição de tudo, em dobro. Deus multiplicou seus camelos, multiplicou suas ovelhas, multiplicou seus bois, e até os filhos Deus restituiu, não é? Restaurou o seu casamento. Então Deus fez coisas lindas na vida de Jó, porque ele permaneceu crendo no Senhor, apesar da sua intensa tribulação e adversidade. Você está passando por lutas agora, você está enfrentando tempos desafiadores na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, na sua empresa, nos seus negócios, ou em qualquer outra área da sua vida, não desista, permaneça, persevere, continue crendo no Senhor, continue perseverando. Sabe por quê? Porque Ele trará a resposta no tempo oportuno que você precisa, que o teu coração necessita. Ele trará a vitória que você tanto almeja e que você tanto busca. Então persevere em meio às tribulações. Deus tem cuidado do seu povo, e nos sofrimentos do seu povo, Deus sustentará com misericórdia. Devemos perseverar em meio a todas as provações, pois isso desenvolverá em nós uma fé forte e madura. Nossa fé só pode chegar à maturidade quando confrontada com dificuldades e oposições. Eu tenho dito isso aqui várias vezes já, que a nossa fé precisa amadurecer, e ela amadurece, ela cresce, ela se torna mais forte, mais robusta, mais resiliente, por meio das adversidades e por meio das provações. Você sabe que tem duas coisas necessárias à fé. A fé precisa de alimento para crescer forte e saudável, e a fé precisa de exercício. O alimento da fé é a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz assim: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação de Cristo, ouvir a pregação do Evangelho, né? Então a fé vem por ouvir. Então quando você se expõe à palavra, enche o seu coração da palavra, você alimenta o seu coração com a palavra, a sua fé cresce. A sua fé cresce por meio da palavra. Agora, uma coisa importante que a gente entenda, a fé também precisa de exercícios. Assim como o músculo precisa se exercitar para que fique forte, a fé também precisa de exercício. E o que exercita a nossa fé? São os desafios da vida, as provações, as dificuldades, as lutas. Quando nós passamos por lutas, provações, adversidades, obstáculos, adversidades no casamento, na família, nas finanças, na saúde ou em qualquer outra área,
a nossa fé, ela é desafiada, a nossa fé, ela é exercitada, e esse exercício da fé, se nós unirmos o exercício da fé com o alimento puro da palavra de Deus, o que vai acontecer? A nossa fé cresce. A Bíblia diz que a fé pode ser acrescentada, a fé ela pode ficar fortalecida, ela pode enfraquecer. Lembra de Abraão? A Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé, apesar da promessa parecer demorada para ele. Ele não enfraqueceu na fé. Significa que a fé ela pode se enfraquecer. Como é que nós não... O que a gente pode fazer para não permitir a nossa fé enfraquecer? A gente precisa focar nas promessas de Deus, a gente precisa alimentar a nossa fé com a palavra de Deus, e a gente precisa, e aí é Deus que permite essas situações de provações, para que a nossa fé seja exercitada. Lembra que Jesus, o próprio Jesus, amados, a Bíblia nos diz, tanto em Lucas capítulo 4, como em Mateus capítulo 4, que foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus ao deserto para ser tentado. Foi o próprio Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto. O Filho de Deus precisaria passar por aquele teste. O próprio Filho de Deus. E a Bíblia chega a dizer, isso é impressionante, lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, a Bíblia chega a dizer que o Filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Olha que tremendo isso. Se o próprio Filho de Deus aprendeu a obediência por aquilo que passou, pelos seus sofrimentos, pelas suas lutas intensas, imagine nós. Então, quando nós passamos por lutas, adversidades, batalhas da vida, a nossa fé ela é exercitada e algumas vezes até o limite máximo. Só que isso, juntando com a palavra de Deus, vai alimentar, vai fazer a nossa fé crescer. Depois que a gente passa por esses tempos de provações e de adversidades, a gente sai mais forte, a gente sai mais firme. A gente sai desses momentos mais consolidados na nossa vida cristã, mais consolidados na nossa vida de Deus, na vida de Deus em nós. A gente não desiste, a gente não renuncia ao Evangelho por qualquer coisa. Sabe, quando as pessoas são imaturas na fé, qualquer coisa é capaz de tirá-las do Evangelho. Às vezes uma situação que acontece na igreja, um conflito, ela sai do Evangelho. Não somente sai de uma congregação para uma outra congregação, muitas saem do Evangelho, muitas desistem do Evangelho porque teve um aborrecimento com o irmão em Cristo, porque teve um aborrecimento com o líder espiritual, porque teve um aborrecimento com alguém. Por que isso? Porque a fé não está ainda amadurecida. Ou às vezes a pessoa passa por uma luta, uma dificuldade, meu Deus, eu pensei que ser crente, eu estaria isento de tudo isso, e eu estou na igreja, eu estou indo ao Senhor, eu estou buscando a Deus, e eu estou enfrentando a situação, como diz no ditado popular, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, eu vou deixar disso, eu vou desistir disso. E aí a pessoa desiste da fé, por quê? Por conta das provações, por conta das lutas, por conta das perseguições, por conta das adversidades. Lembra que quando Jesus, lá em Mateus capítulo 13, ele nos fala sobre a parábola do semeador, ele fala de 4 tipos de solo, lembra disso? E um dos solos, ele diz assim, a semente que caiu à beira do caminho, as aves do céu vêm, né, e come logo. Aí ele fala de uma semente que cai em um terreno pedregoso. O texto diz que essa semente, ela até nasce, só que ela não cria raízes profundas. Quando vem o sol sobre aquela plantinha, o que acontece? Aquela planta morre. Por quê? Porque ela não tem raízes profundas, porque ela foi semeada e caiu em um terreno rochoso, que não deu a ela a capacidade de criar raízes profundas. Agora, o que é interessante? O sol, ele não é para matar a planta. Toda a planta, a gente aprende isso no fundamental, toda planta precisa da luz solar, fazer o processo de fotossíntese, você conhece isso certamente, né? Precisa de luz solar para crescer. Geralmente a planta, ela cresce na direção do sol. Então o sol não é para matar a planta. Pelo contrário, o sol é para fazer a planta crescer saudável, bonita, robusta, e ela precisa da luz solar. Mas se a planta não tem raízes profundas e ela recebe uma quantidade de calor intenso, ela morre. Então Jesus usa essa parábola para dizer o seguinte: aqueles que a semente caíram em terrenos rochosos, ou seja, em terrenos pedregosos, o que acontece? É aquela pessoa que não tem raízes profundas na palavra ainda. Então, quando vem a perseguição, Jesus diz que o sol ali é a perseguição.
por causa do amor à palavra, por causa do evangelho. Vê as perseguições, porque ela não tem raiz profunda, ela se desvia, ela deixa o Senhor, ela se escandaliza, diz a Bíblia, ela se escandaliza por conta das perseguições que vêm, e ela deixa. Então a pessoa que não tem firmeza no evangelho, ela sai, porque os amigos talvez agora vão criticá-la na sua decisão, ou talvez os familiares vão criticá-los na sua nova decisão em Cristo, ou porque talvez os colegas de trabalho ou alguns da faculdade vão fazer chacota porque agora está andando em Cristo. Você agora é pastor, é pastora, você agora é Bíblia, você agora é crente, você agora vai para a igreja, não é? E aí, às vezes, esses próprios comentários, a pessoa, porque fica com medo de ofender essas pessoas que não creem ainda no Evangelho, ela se sente escandalizada, e ela não tem firmeza na palavra ainda, ela não tem raízes profundas, e ela acaba se distanciando do Evangelho. Então, nós precisamos passar por tempos de testes, todos nós precisamos, o próprio Jesus passou, todos nós precisamos, para quê? Para que a nossa raiz cresça firme na palavra de Deus. Então, a nossa fé ela vai ser sempre testada, vez ou outra a nossa fé passará pelos testes, são os testes da fé, e quando você passa por um teste, e você é aprovado, lá na frente virá um outro teste, e depois um outro teste, e nunca para, sempre haverá testes, mas aqueles que são aprovados nos testes da fé, serão aprovados e receberão vitória, receberão recompensa, receberão galardão. Então a Bíblia nos mostra, queridos, que nós precisamos passar por testes da fé. Então na tribulação, na angústia, na luta, na adversidade, quando nós perseveramos, quando nós não desistimos, quando nós perseveramos, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que nós seremos fortalecidos em nossa fé. Nós teremos uma fé mais firme, uma fé mais robusta, uma fé que não é uma fé vacilante, que não fica se afastando por qualquer coisa, não fica caindo aqui e acolá, não, uma fé firme. Por quê? Porque passou pelas lutas com o Senhor Jesus, porque passou pelas adversidades, convicto da sua fé em Cristo, porque passou pelas provações, seja elas quais forem, convicto da sua fé em Cristo, sem desanimar, sem desistir da sua fé no Cordeiro de Deus, da sua fé no Senhor Jesus. Então, perseverar na tribulação. Mas o que o texto sagrado também nos ensina? O texto sagrado também nos ensina a fortalecer o nosso coração. Olha o que o texto diz: sede, pois, também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então nós somos orientados pela palavra de Deus a fortalecer o nosso coração, a manter o nosso coração fortalecido. Coração aqui fala do nosso homem interior, de nossa alma, de nossas emoções, do nosso espírito, do âmago do nosso ser, da nossa parte central, do cerne do nosso ser. E a Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, Provérbios 4, 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração como símbolo de nosso ser interior, de nosso homem interior. Nós precisamos guardar o nosso coração. E como é que nós guardamos o nosso coração? Nós guardamos o nosso coração por meio da aplicação da palavra de Deus em nossas vidas e de encher o nosso coração com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, verso 16, a Bíblia nos ensina a habitar ricamente em nosso coração a palavra de Deus. Não é pouco, mas muito. Quando nós permitimos que a palavra de Deus encha o nosso coração, também quando nós não expomos o nosso coração, o nosso homem interior, a situações que possam macular o nosso coração, que possam ferir o nosso coração, que possam machucar o nosso coração. Então, por exemplo, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, as janelas da alma, por meio da qual nós acessamos tudo aquilo que está no mundo exterior, dependendo daquilo que nós acessamos, pode ferir o nosso coração, pode machucar o nosso coração ou não. Então, por exemplo, nesse tempo, quantas pessoas estão
mergulhadas o tempo todo em consumir notícias ruins. Quantas pessoas estão o tempo todo, queridos, eu tenho falado isso aqui várias vezes, essas notícias ruins, elas vão destruindo você por dentro, aos poucos. Elas são nocivas, elas são venenosas, se você ficar se alimentando, expondo o seu coração o tempo todo com estas coisas. Não estou dizendo que você deve ser uma pessoa desinformada, claro que não, busque se informar da melhor maneira possível, mas não se exponha tanto assim, principalmente a fake news, porque isso vai adoecer o seu homem interior, isso vai adoecer o seu coração, vai adoecer a sua alma, e você precisa guardar o seu coração. Então, como é que nós guardamos o nosso coração? Tendo esse cuidado. Também os relacionamentos tóxicos adoecem o nosso homem interior. Já dizia o meu bom pai: me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Era um ditado que ele sempre falava para mim. E a Bíblia fala isso, a Bíblia nos fala em Salmo 1 sobre o cuidado que nós devemos ter em não andar na roda dos escarnecedores, em não sentar na mesa dos pecadores, não é? A Bíblia nos fala, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, relacionamentos tóxicos, nos relacionar com pessoas que falam mal dos outros, que são negativas, que são pessimistas, que estão o tempo todo jogando um balde de água fria nos nossos sonhos, nos projetos de Deus, ou que tentam nos desviar da palavra de Deus, ou que tentam nos desviar do propósito de Deus para a nossa vida, isso vai adoecendo o nosso coração. Então a Bíblia fala que nós precisamos fortalecer o nosso coração e não expô-lo a situações que venham enfraquecê-lo. Pelo contrário, nós precisamos guardar o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A Bíblia diz também: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Como o homem imagina em sua alma, ou seja, no coração, no seu interior, assim ele é. Então, como é que você se vê? Qual é a sua concepção de você mesmo? Como é que você se imagina dentro do seu coração? Se você se imagina um fracassado, um derrotado, é assim que você será. Mas se você crê, como a palavra de Deus diz que você é, um filho de Deus, justiça de Deus em Cristo, uma nova criatura em Cristo, herdeiro de Deus com Cristo, se você crê nisso e declara isso sobre a sua própria vida, é assim que você é. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você é justiça de Deus em Cristo, você é uma nova criatura em Cristo. Então aprenda a ministrar a sua própria alma, ao seu próprio coração, como o salmista dizia constantemente, com a sua própria alma, com o seu próprio homem interior. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então Davi está o tempo todo, em vários salmos nós percebemos isso, conversando com o seu homem interior, conversando com o seu coração, conversando com a sua alma, ministrando a si mesmo. Porque às vezes, escute o que eu vou te dizer, às vezes a gente fica esperando um estímulo de fora, um estímulo externo. Às vezes a gente fica esperando que alguém de fora venha nos animar, que alguém de fora venha nos dar uma palavra de ânimo, que alguém de fora venha nos estimular, que alguém de fora venha falar alguma coisa boa para nos erguer, e às vezes isso não vai acontecer não, e geralmente vai acontecer o contrário. Geralmente vai ter pessoas, às vezes até pessoas próximas, e talvez não é nem com intenção ruim, às vezes até uma brincadeira que faz com você, e aquela brincadeira ali, sabe, maldosa, talvez não foi intencional, mas acabou te ferindo, te machucando. Agora, o que você precisa aprender? Ministrar o seu coração, ministrar o teu homem interior, declarando as verdades de Deus sobre a sua palavra, abençoando a sua vida com a palavra, porque quando você começa a falar isso e a declarar essas verdades de Deus, que são verdades sobre a sua própria vida, declarando quem você é em Cristo, declarando a sua identidade em Cristo, a sua identidade de filho de Deus, de filha de Deus, sabe o que acontece? O seu coração é protegido. O seu coração é protegido. Lembra de Satanás quando tenta Jesus, lá em Mateus capítulo 4? O que ele diz? Se tu és o filho de Deus. Agora, em Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado, antes de Jesus ir para a tentação, ele passou pelo batismo. Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram,
E o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu, que foi o Pai falando com Jesus, o próprio Pai falando com ele: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Olha só, o próprio Deus está falando sobre Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus está dando um testemunho do próprio Filho dele, um testemunho cósmico, um testemunho nos céus, para os anjos, estava dando um testemunho para todas as entidades malignas, para todos os demônios e para o próprio Satanás, estava dando um testemunho para os homens que estavam presentes, que ouviram a voz de Deus falando aquilo com ele, e dando um testemunho, testificando no próprio interior do Cristo, do Senhor Jesus, que ele era de fato o Filho de Deus. Tu és o meu Filho amado, este é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Quando chega lá na tentação, Mateus capítulo 4, a primeira coisa que o diabo diz é: se tu és o Filho de Deus. E ele faz questão de omitir a palavra amado. Você prestou atenção nisso? Ele não disse: se tu és o Filho amado. Não, ele não queria relembrar Jesus que ele era o Filho amado do Pai. Ele não queria relembrar Jesus que ele era o Filho amado. Então ele diz apenas isso: se tu és o Filho de Deus. Ele questiona a identidade de Jesus, ele coloca em xeque a identidade de Jesus e depois tenta Jesus, porque ele sabia que é muito mais fácil alguém ceder à tentação quando essa pessoa pensa que não é amado pelo Pai. Quando uma pessoa acha que não é amado pelo Pai, é muito mais fácil para essa pessoa sucumbir no meio das lutas, é muito mais fácil para essa pessoa sucumbir em meio às provas, é muito mais fácil para essa pessoa ceder a uma tentação. Por quê? Porque ela não tem essa convicção de que é filho amado do Pai, ou uma filha amada do Pai. Então ele lança essa seta: se tu és o Filho amado, se tu és o Filho de Deus, não é? Então todas as vezes ele lança essa seta, tentando colocar em dúvida a filiação de Jesus Cristo, se Jesus era de fato ou não Filho de Deus. Agora, ele tenta fazer o mesmo conosco, por isso nós precisamos ministrar o nosso coração, declarando isto: eu sou um filho amado do Pai, eu sou uma filha amada do Pai. O Senhor me ama. Então quando você tem essa convicção, isso te protege no meio das lutas que você enfrenta, no meio das batalhas que você enfrenta, no carregar diário da sua cruz, entendendo que você é um filho amado. Você não desiste, você não volta atrás, porque você entende que é um filho amado. Então aprenda a ministrar-se a si mesmo, porque nem sempre você vai encontrar pessoas que virão de fora para te ministrar. Como eu disse, pelo contrário, muitas pessoas, até pessoas próximas, às vezes até pessoas da família, talvez até não tenha intenção de fazer isso, mas em um momento ou outro de, talvez ignorância, a pessoa vai falar algo para você que vai te machucar, que vai te ferir, ou que vai te afastar do propósito de Deus, daquilo que Deus está sonhando, planejando para a sua vida. Então aprenda a guardar o seu coração também, a fortalecer o seu coração, se auto-ministrando com a palavra de Deus, declarando essas verdades de Deus sobre a sua vida. Eu sou um filho amado, eu sou justiça de Deus em Cristo, eu sou uma nova criatura em Cristo. Quando o inimigo tentar você, diga para ele assim: eu sou uma nova criatura em Cristo. O meu velho homem já morreu, eu sou uma nova criatura em Cristo, eu sou justiça de Deus em Cristo, eu sou um filho de Deus, um filho amado, uma filha amada. Eu tenho esse hábito, ao acordar, dizer: eu sou um filho amado. Obrigado, Senhor, porque eu sou um filho amado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe. O Senhor me escolheu, o Senhor me chamou pelo meu nome. O Senhor escreveu o meu nome no teu livro. Então, eu declaro essas verdades sobre mim e isso me abençoa muito. Então, guarde o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Evite relacionamentos tóxicos, né, com pessoas que não estão em linha com a palavra de Deus e que vão acabar ferindo o teu coração, te levando para propósitos diferentes daqueles que Deus planejou para a sua vida. Eu li um livro e o autor do livro, o Dr. Robert, se eu não me engano, ele disse o seguinte: todo relacionamento me leva para mais perto ou para mais longe de Deus, dependendo do tipo de relacionamento. Olha que interessante isso. Todo relacionamento me leva para mais perto ou para mais longe de Deus, dependendo do nível de relacionamento. Eu pergunto para você: os teus relacionamentos são saudáveis? Os teus relacionamentos estão te levando para mais perto de Deus ou não? Então isso é importante, né? Fazer essa reflexão é extremamente importante. Aleluia! Se o seu coração estiver bem, se o seu coração estiver bem,
você estará bem como um todo. Quando Israel saiu do Egito, ele tinha uma mentalidade de escravo, um coração de escravo. Por isso a Bíblia diz que eles tiveram que passar 40 anos no deserto para transicionar a mente ou o coração. Eles preferiram os maus tratos de Faraó e ter a sua porção de ração diária do que enfrentar as suas próprias dificuldades e conquistar a vitória, tendo que enfrentar e vencer as suas próprias guerras. E por que isso? Porque o coração deles ainda era um coração de escravos. Fortalecer o coração fala de manter uma atitude de vencedor em Cristo Jesus, apesar de todas as lutas, apesar de todas as adversidades. Como é que nós fortalecemos nosso coração? Pela palavra de Deus, pela palavra, na meditação da palavra, né? Quando eu tenho intimidade diária com Deus, pela palavra de Deus eu estou alimentando o meu coração. A pergunta é, você tem exposto o teu coração à palavra de Deus nesses dias? Você tem disciplinado, feito essa disciplina de estudar, de meditar, de ler a palavra de Deus? Esse é um tempo, queridos, que Deus está nos permitindo para ler mais a sua palavra, para meditar mais na sua palavra, para ouvir mais a sua palavra, para nos encher da sua palavra. Então isso é importante, que nós possamos estar meditando constantemente na palavra do nosso Deus. Quando nós investimos tempo na meditação da palavra, na oração, no nosso relacionamento com Deus, o nosso coração será fortalecido. Fortalecemos o nosso coração também na prática de ouvirmos a palavra de Deus que é pregada. Por exemplo, enquanto você se expõe agora à pregação da palavra, o seu coração é fortalecido. Na célula, né, quando nós estamos numa célula, que a gente ouve a ministração da palavra e compartilha, também o nosso coração é fortalecido. O apóstolo René diz, por exemplo, que os livros que nós escolhemos para ler, os programas de televisão que nós assistimos, as pessoas com quem andamos, tudo isso define a saúde do nosso coração e, portanto, se define a nossa conquista. Define a nossa conquista espiritual, ok? Por quê? Porque nós aprendemos que aquilo que nós vemos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, as pessoas com quem andamos, vai definir muita coisa no nosso homem interior. Então a Bíblia também nos ensina, e aí ele diz assim, perseverar agora até a volta de Cristo, versículo de número 8, sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração. Aí ele diz, pois a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus. Há um motivo todo especial para sermos pacientes em meio às tribulações e para fortalecermos o nosso coração. É porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima. Ele virá para recompensar os seus servos e livrá-los das injustiças, das lutas e provações que sofreram aqui nesta vida. Nós cremos nisso, nós cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. A Bíblia diz isso, a Bíblia fala sobre isso, nós cremos nisso, nós cremos em tudo aquilo que a palavra de Deus afirma ser verdade. E uma verdade bem clara na palavra é que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Todo cristão, genuíno cristão, crê na volta de Jesus. Nós podemos ter diferentes interpretações sobre como será esta volta, né? Mas nós cremos que Ele vai voltar, nós cremos nisso de todo o nosso coração. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, por exemplo, né, que o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo serão ressuscitados primeiro. E ele diz assim, depois de nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele diz, console uns aos outros com esta palavra. Cristo está voltando, e eu creio, nós cremos, que a volta dele está cada vez mais próxima, cada vez mais próxima. Inclusive nós estamos pregando o Evangelho de maneira que este Evangelho possa alcançar pessoas em qualquer parte do mundo. Por exemplo, você está me ouvindo da sua casa aí, através desse aparelho, através dessa tecnologia, através dessa plataforma que é o Facebook, que é o YouTube, não é? Então você está me ouvindo aí na sua casa, qualquer pessoa do mundo pode me ouvir, qualquer pessoa do mundo que fala a língua portuguesa, em qualquer lugar do mundo em que se fala a língua portuguesa, a pessoa pode me ouvir, me compreender e ser salvo, e crer no Evangelho e ser salvo. Qualquer pessoa do mundo pode ouvir. Então olha só que tremendo isso. Jesus disse, esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações e estão virá ao fim. Então hoje,
a possibilidade do evangelho chegar a lugares mais distantes ainda, por meio de todas as tecnologias que nós estamos usando, ainda é mais forte essa possibilidade. Então, significa dizer, queridos, eu creio de todo o meu coração, que hoje nós estamos vivendo um tempo muito propício para que o nosso Senhor, a qualquer momento, rasgue os céus e venha buscar a sua igreja e venha buscar o seu povo. Então o texto diz: perseverai, fortaleça o seu coração. Por quê? Porque a volta do Senhor se aproxima. Perseverai, por quê? Porque a volta do Senhor se aproxima. Não desista, porque o nosso Senhor está voltando. Perseverai, porque a volta dele se aproxima. Ele está voltando para nos buscar. E Ele quer nos encontrar como aquela noiva ataviada, preparada para o encontro com o noivo, para o encontro com o Cordeiro. Ele quer nos encontrar como aquela noiva, aquelas virgens prudentes de Mateus 25, com as suas lamparinas cheias do azeite. Ele quer nos encontrar vigilantes, Ele quer nos encontrar apercebidos, Ele quer nos encontrar com o nosso coração ansiosos e aguardando a sua vinda, ansiosos no sentido de expectativa, né? Com o nosso coração cheio de expectativa na sua vinda, cheio de expectativa na sua volta. Ele quer encontrar uma igreja que o aguarda, que o espera, que o ama, que o deseja. Por isso o texto diz: perseverai. Por quê? Porque a volta do Senhor se aproxima. Haverá um tempo de recompensa para todas as lutas que você passou aqui nessa terra. Haverá um tempo de recompensas por você ter amado o Senhor, por você ter recebido o amor do Senhor, por você ter colocado a sua fé no Salvador. Haverá um tempo de recompensa. E quando nós estivermos na eternidade, Rick Warren, ele fala o seguinte, que na eternidade, Deus nos fará duas perguntas. Eu acho isso lindo, né? Duas perguntas. A primeira pergunta é: o que você fez com o meu filho? E a segunda pergunta é: o que você fez com a sua vida? O que você fez com o meu filho determina aonde a gente vai passar a eternidade. Você recebeu o meu filho como Senhor da sua vida? Você o amou? O obedeceu, o respeitou, você foi leal a Ele até o fim, você perseverou em segui-lo, você permaneceu com a palavra dEle no seu coração. Essa pergunta, a resposta sim para essa pergunta, determinará onde eu e você passaremos a eternidade. A segunda pergunta que o Senhor nos fará é: o que você fez com a sua vida? A primeira pergunta é: o que você fez com o meu filho Jesus? A segunda pergunta é: o que você fez com a sua vida, com a vida que eu te dei, com os dons que eu te dei, com os talentos que eu te dei, com a família que eu te dei, com os recursos que eu te dei? Como você usou isso? Você usou isso egoístamente, ou você usou a sua vida com tudo aquilo que envolve a sua vida para promover o meu reino, para edificar as pessoas, para abençoar vidas? Então, a resposta correta a essa segunda pergunta, determinará quais serão as nossas recompensas na eternidade. Você entendeu? A resposta à primeira pergunta determinará onde nós iremos passar a eternidade. A segunda resposta, a resposta à segunda pergunta determinará quais serão as nossas recompensas na eternidade. Porque dependendo de como nós vivemos a vida cristã aqui, podemos até ser salvos, porque a salvação é pela graça. Mas como disse Paulo, as obras que são obras de fêmur, de madeira e de palha serão queimadas. A pessoa será salva por um triz, por um fogo. Mas as obras serão queimadas, ou seja, ela não vai receber nenhuma recompensa, nenhum galardão na eternidade, mas vai ser salvo, porque creu no Evangelho, porque creu no Senhor. Mas aqueles que tiveram a vida cristã íntegra e usaram a sua vida para promover o reino de Deus, para edificar pessoas, para servir as pessoas, para abençoar as pessoas, para glorificar o Senhor e frutificar com aquilo que Deus lhe deu, ou pouco ou muito, mas usou aquilo para multiplicar os talentos, essas pessoas receberão recompensas na eternidade, receberão galardão na eternidade. Então, olha só, o nosso Senhor Jesus está voltando, o texto diz: perseverai, sede vós também pacientes, aqui é perseverança, e fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Persevere, a vinda dele está próxima. E lá na eternidade, essas duas perguntas serão feitas para mim e para você. O que a gente fez com o Filho de Deus e o que a gente fez com a vida que ele nos deu. Então, responder adequadamente essas duas perguntas determinará onde nós passaremos a eternidade e determinará quais serão as nossas recompensas ou não na eternidade. Então persevere. Nós estamos passando por lutas, vamos perseverar. Estamos passando por tempos desafiadores, difíceis, vamos perseverar. Nós estamos vivendo um tempo agora
atípico, um tempo totalmente diferente esse que nós estamos vivendo nesse momento, um tempo atípico, um tempo totalmente diferente, um tempo de muitos desafios. A nossa fé está sendo testada ao máximo nesse tempo, mas nós precisamos perseverar na oração, perseverar em meio às tribulações, perseverar guardando o nosso coração, perseverar porque a volta do nosso Senhor está próxima e perseverar até que Ele volte. Amém? Então sejamos perseverantes, porque se nós formos perseverantes, a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida é: nós seremos recompensados. Nenhuma recompensa, nenhum galardão é dado àqueles que desistem. Quando você lê Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, quando você vê aquelas mensagens que o Senhor Jesus trouxe à igreja, às 7 igrejas da Ásia Menor, você vai perceber claramente que todas as recompensas eram apenas para aqueles que eram vencedores. Aos vencedores farei coluna na casa do meu Deus, aos vencedores darei comer do maná escondido, aos vencedores darei uma coroa, aos vencedores darei uma pedrinha branca. Então as recompensas eram apenas para os vencedores. Então, quem é o vencedor? O vencedor é aquele que, apesar dos desafios, das dificuldades, das lutas, das fraquezas, das limitações, persevera em seguir o Senhor. Que sejamos perseverantes em seguir o Senhor e que sejamos recompensados com a sua bondade e com a sua graça. Amém?